Amados, deixa eu compartilhar com vocês essa noite uma palavra que está lá em Mateus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus, porque nós vamos meditar nesse texto de Mateus. Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo 8. E o versículo é o versículo 23. Ele fala de uma situação que o Senhor Jesus passou com os apóstolos. E nós queríamos compartilhar, pensar, refletir com você nessa noite, nesse texto aqui. Mateus capítulo 8, 23 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 8, 23, 24 agora. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. O barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos, estamos morrendo. Versículo de número 26. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa noite eu queria falar com você sobre tempestades. Eu queria falar com você sobre tempestades, e quando eu falar de tempestades para você, eu estou falando de o que é uma tempestade. Vamos pensar o que é uma tempestade. Uma tempestade é algo que nos sobrevém de maneira inesperada e da qual nós não temos o controle. É algo que é maior do que as nossas forças, é algo que nos escapa pelas mãos, a gente não tem como controlar, nós não temos como tomar as rédeas nas mãos, e pode ser um problema dentro do lar, às vezes um problema com seu filho. Você tem um filho que é envolvido no mundo das drogas, da bebida, e você já fez de tudo e nada resolve. Ele pode até ter ido para um centro de recuperação e você não viu depois que ele voltou à mesma situação. Às vezes é uma enfermidade que você não tem o controle sobre ela. É um problema familiar, esposo, esposa, que também chega e como uma tempestade se abate sobre a sua vida e lhe traz transtornos emocionais, lhe traz transtornos físicos e lhe traz transtornos espirituais. Todos nós passamos por tempestades, não é? Aqui Jesus estava no mar da Galileia. Esse mar da Galileia, ele vez por outra havia tempestades, e tempestades tais que causavam medo, que causavam a pânico. E todos nós, tal qual como Jesus entrou no barco com os apóstolos, e a ideia era passar para o outro lado do mar da Galileia. E nesse momento aí, antes de chegar do outro lado, veio uma tempestade. O Senhor Jesus estava dormindo, estava muito cansado. Nós vamos ver que o dia dele, em Mateus capítulo 8, foi um dia muito agitado, de muita tensão, e o Senhor Jesus dormia, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é plenamente Deus e é plenamente homem. E como homem ele estava cansado e dormiu. Havia ali, aquele barco ali, haviam ali homens experientes. A gente precisa lembrar que entre os discípulos de Jesus nós vamos encontrar pescadores, quer dizer, eram pessoas afeitos, pessoas que tinham habilidade a dirigir os barcos e conduzir as embarcações, e acostumados certamente à vida do mar, né? A gente precisa lembrar que os pescadores passam muitas vezes a noite no mar. Uma vez Jesus chegou perto
de Pedro e João. Eles tinham passado a noite no mar tentando pescar alguma coisa e não conseguiram nada. Então eles eram afeitos, eles tinham essa habilidade de estarem ali no mar. E aí eu queria conversar com você, e você pode olhar para mim e dizer assim: mas pastor, eu nunca fui no mar, eu sei o que é açude, sei o que é rio, mas nunca fui no mar, nunca sei o que é tempestade e nunca entrei num barco. Vamos pensar que o barco é a nossa vida e as tempestades são as situações adversas que vêm sobre a nossa vida, aquela tempestade, aquela nuvem negra que fica sobre a nossa cabeça, às vezes sobre nosso lar, sobre a nossa família, aquela nuvem negra, e nos traz uma sensação aí de intranquilidade, não é? E eu queria conversar com você, que talvez você esteja passando por uma situação assim, uma nuvem negra se abatendo. Na verdade, o Brasil está vivendo uma situação dessas. A Itália, a França, Israel, o Irã, a Rússia, todos os países estão vivendo situações desse tipo. A nuvem negra se abateu sobre os países, sobre a nossa nação, uma nuvem negra, e essa nuvem negra tem trazido muitos trovões, muitos raios, muita chuva, e tem trazido muitos transtornos, não é? Então nós estamos no mesmo barco, nós brasileiros estamos no mesmo barco. Essa semana o ministro da Saúde falou isso, nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação, não é? O secretário executivo do Ministério da Saúde disse que o vírus certamente vai chegar a todos os brasileiros. Então nós estamos debaixo dessa tempestade, dessa nuvem negra que se abateu sobre as nossas vidas, e talvez de maneira específica você esteja vivendo uma situação de tempestade dentro da sua casa, às vezes uma situação de uma tempestade financeira que você está vivendo, às vezes uma situação emocional que você está passando, mas essa palavra nessa noite eu queria conversar com você e pensar com você. Que lições as tempestades nos trazem? Que lições essas nuvens negras que se abatem muitas vezes sobre a nossa vida, que lições eles nos trazem? E eu queria refletir com você que a primeira, as tempestades mostram que nós somos frágeis. As tempestades revelam a nossa fragilidade. Veja, aqueles homens, eu tinha dito antes, que eram homens experientes, eram pescadores, que sabiam conduzir no meio das tempestades, e certamente eles tinham passado por momentos assim. Mas aquela tempestade que veio sobre eles fez com que eles ficassem tomados de pavor. Eles chegaram para Jesus, e nós temos um hino que diz isso: não se te dá que morramos, quer dizer, nós estamos morrendo e o Senhor não está nem preocupado. Eles estavam achando, com a certeza nos seus corações, de que a morte era o próximo passo, não é? Eles não esperavam mais nenhuma outra coisa a não ser a morte. Eles não esperavam mais nenhuma outra coisa, quer dizer, a visão que eles tinham do horizonte era uma visão muito negra. Eles não conseguiam divisar luz, eles não conseguiam enxergar a luz no fim do túnel. Para eles já tinha chegado ao fim, e aquilo era o fim para eles, não é? Apesar de serem homens que não eram crianças, ali não haviam crianças, ali não haviam jovens, ali não haviam meninos, havia ali homens adultos, mas que estavam tomados de temor. Mas é porque na tempestade, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, nos é revelada a nossa fragilidade. Diante de algo que a gente perde o controle, que a gente não tem o controle, a gente não sabe como é que vai ser o amanhã, nós terminamos perdendo a tranquilidade, a calma, a segurança emocional e espiritual muitas vezes. Foi assim com os apóstolos e pode ser com você e é conosco. Quantas vezes eu passei por situações que me tiraram a calma, a estabilidade emocional, e que me fizeram chorar, e que me fizeram as lágrimas descerem pelos olhos, e que fizeram com que o meu coração se acelerasse, a pressão aumentasse, porque eu não conseguia também divisar, não é? O mundo hoje está desse jeito. É um vírus tão pequeno, mas que não há cura ainda, não é?
são situações que a gente vive e essa tempestade, essa situação mostra que nós somos frágeis. Nós não somos, muitas vezes, aquilo que achamos que somos. O homem, às vezes, se acha demais. Os Estados Unidos hoje, não é, está vendo a sua fragilidade, a sua potência, não é, a maior potência do mundo, como a China também, e aí se dobrando diante de estatísticas, diante de situações como aquelas que estão vivendo, não é? Então, primeira coisa, nós somos frágeis. Nós somos frágeis. A tempestade revela a nossa fragilidade. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que a tempestade revela a universalidade, tá certo? O que é essa ideia de universalidade? A ideia é o seguinte, de que quando a tempestade vem, ela não vem só sobre alguns. Todos nós, todo ser humano que é frágil, mesmo que ele se esconda e ache que pelo poder, pelo dinheiro, pela capacidade que ele tem, pela educação que ele tem, ele vai estar protegido, todos nós somos frágeis, e aí essa pandemia vem nos mostrar, essa tempestade vem nos mostrar que não há rico nem há pobre, não importa quem mora numa cobertura com piscina no último andar lá, num dos bairros mais caros do Brasil, e a diferença de quem está no casebre, não é? Todos estão expostos a essa situação, como também aqueles que, se não houvesse pandemia nenhum, quantas pessoas que estão morando nas coberturas e que têm a sua conta recheada e que tem uma situação econômica tão boa e que passa por situações tão adversas dentro de casa, com família, com problemas de saúde. São tantos que assim o passam. Então, quando a tempestade vem, os problemas vêm, nos mostram que, na verdade, não há diferença se nós sabemos muito ou sabemos pouco, não há diferença se nós somos ricos ou se nós somos pobres, não há diferença se nós somos brancos ou pretos ou amarelos ou o que quer que sejamos. Todos nós estamos sujeitos, então nós somos frágeis e todos nós estamos sujeitos. Então quem estava ali no barco, nenhum dos que estavam ali no barco ficou de fora daquela situação. E aí a gente precisa entender uma verdade, porque às vezes a gente acha que porque nós somos cristãos, porque nós somos evangélicos, porque nós seguimos a Jesus, nós estamos imunes, estamos imunizados, nós estamos vacinados contra as situações adversas, as tempestades, as pandemias. Não existe isso. Jesus estava no barco, os apóstolos que estavam com ele eram apóstolos, seguidores de Jesus, mas todos que estavam ali, estiveram debaixo da tempestade, estiveram sujeitos às ondas, às águas do mar que estavam tempestuosas. Todos. Então, muitas vezes a gente acha, nós ouvimos essa mensagem aí fora, dizendo que não, que você agora é um crente, não vai mais sofrer. Não existe isso. Todos nós, até aqueles homens que muitas vezes vai para a televisão e fala de cura e tudo, todos eles estão trancados em casa, todos eles estão isolados, porque nessa hora, não é, a tempestade vem sobre todo mundo e nós somos frágeis, não temos o controle de todas as variantes, nós não temos o controle de todas as coisas. Essa é a realidade que tem sido mostrada. Agora, a tempestade nos mostra uma verdade, que na tempestade nos é revelado, nos é manifestado, que mesmo que a tempestade venha sobre todos, e os cristãos, os que seguem a Jesus, estejam inseridos dentro desse contexto, mas com Jesus no barco, há uma diferença. Você passar por uma situação adversa, por uma tempestade, sem Jesus no barco, é diferente de passar por uma situação adversa com Jesus dentro do barco. Essa é a grande diferença. Não é que você, presta atenção, não é que porque você tem Jesus, você vai ser curado. Muitos cristãos vão morrer.
muitos cristãos vão morrer. Há muitos cristãos que têm câncer e que não são curados, outros que são curados. Todos nós lembramos da nossa irmã Rosinete. A nossa irmã Rosinete, a irmã do Ramilson, da Inês, todos nós lembramos da situação aflitiva que ela passou, angustiante, com aquele câncer que a morfina, o tramal já não resolvia, já não tirava mais as dores quando ela já estava no fim dos seus dias, mas todos nós vimos, não é? Isso foi gravado em vídeo, um médico gravou o vídeo, dizendo que nunca tinha visto uma paciente como ela, nunca tinha visto uma paciente que, passando por aquilo, sabendo que a morte estava muito próxima e passando por tantas dores, e sabendo que não havia cura, estava tranquila, estava em paz. E ela disse para o médico que o que ela tinha ali na sua vida, a doença não tinha o poder de tirar. Aquilo que ela tinha na sua vida, a enfermidade, a dor e nada tinha o poder de tirar. E o que é que ela tinha? O médico perguntou: se eu tenho Jesus, a presença de Jesus me dá consolo. Mesmo assim, mais tarde ela morre. Mas a presença de Jesus faz a diferença entre os que estão passando por lutas e os que têm e os que não têm. Essa é a grande diferença. Jesus estava no barco e o Senhor Jesus fez a diferença. Naquele momento, quando os discípulos acordaram Jesus, e Jesus então deu a ordem: acalma-te, aquieta-te, o Senhor Jesus falou para a tempestade, falou para as ondas do mar e falou para o vento. E você pode me perguntar: puxa, mas eles ouviram? Sim, ouviram. A Bíblia diz que ele tem autoridade sobre os céus e a terra. A Bíblia diz que tudo que no mundo existe foi criado por ele, por Jesus, e sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então o Senhor Jesus é ele quem criou, foi ele que disse: haja luz e houve luz. Foi ele que trouxe ordem ao caos que havia naquela época, antes da criação do mundo. Foi ele que criou o homem. Então ele tem autoridade, a mesma autoridade que ele teve quando chegou na tumba de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro tinha morrido há 4 dias, já estava em estado de putrefação, de apodrecimento, e ele chama Lázaro, e Lázaro sai com toda a saúde, ele sai com seus próprios pés. O mesmo Jesus que chegou para aquela menina que estava morta de 12 anos, Jesus disse: Talita cumi, e a menina se levantou, porque ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e no mar. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem a sua autoridade sobre a vida. Então, a presença de Jesus fez a diferença. A presença de Jesus naquele casamento que faltou o vinho fez a diferença, porque Jesus trouxe a alegria de volta. O Senhor Jesus trouxe alegria para a casa de Lázaro, o Senhor Jesus trouxe alegria para a casa de Marta e Maria, trouxe alegria para cá, para a vida de Jairo e sua esposa, sua família. Então, a presença de Jesus faz toda a diferença. Isso não significa, me escute, que você vai sair daqui dessa mensagem ouvindo assim: pô, o pastor Trinaldo está dizendo agora que quem crê em Jesus não vai morrer. Não, não é verdade. Alguns não verão a morte. Alguns serão restaurados. Alguns passarão pela tempestade e chegarão do outro lado com vida. Alguns serão curados. Alguns passarão pelas dificuldades e passarão por elas realmente. Alguns não, alguns ficarão. Mas, mesmo no meio delas tempestades, no meio das circunstâncias adversas, a presença dele traz a paz, traz o sossego, a presença dele traz o consolo, que certamente aquela pessoa que estivesse passando pela mesma situação e que não tivesse, estaria numa situação muito mais aflitiva, desesperadora e murmuradora. Eu sei que a dor no coração de Bosco, de Núbia, de Ricardo, da família toda é grande, mas o consolo de Jesus, a presença de Jesus é quem faz a diferença nessa hora. Então, recapitulando, o que é que a tempestade nos ensina? Primeiro, que nós somos frágeis. Segundo, que não há ninguém que possa se esconder dos problemas. Não há ninguém no mundo que não passe por dificuldades. É aquela historinha, né? Daquele homem que estava procurando pessoas pagando 100 mil reais
para pessoas que mostrassem a ele um lugar onde não houvesse problemas. E ele procurou para um, procurou para o outro, e ele chegou um dia para uma pessoa, e a pessoa disse assim, eu vou ganhar esses 100 mil reais, e eu vou mostrar a você um lugar onde não tem problema. E ele disse, então ele entra num carro aqui, e seguiram, e quando chegou na frente do cemitério, ele olhou para aquele homem que estava dando 100 mil reais, para mostrar, se alguém que mostrasse isso num lugar que não tivesse problema, ele disse aí, esse é o lugar onde não tem problema. Quem está aí agora, os problemas que tinha, não tem mais problema de pagar conta atrasada, de dívida, não tem mais problema de saúde, não tem mais problema com a mulher, não tem mais com o filho, não tem mais com emprego, não tem mais nada, já morreu. Mas é verdade, quem já morreu realmente. Agora, quem pisa nesse chão, quem nasceu aqui nesse mundo, sabe certamente que vai passar por dificuldades. E aí nós falamos também que todos estamos sujeitos às tempestades, não importa a nossa condição, certo? A outra coisa que a presença de Jesus é que faz a diferença. Veja, não é apenas eu achar que tenho Jesus, mas sem ter uma aliança com ele. Porque às vezes o Jesus que nós dizemos que temos é aquele homem do SAMU, é aquele homem dos bombeiros que a gente liga nessas horas, mas que nós não temos nenhum relacionamento com ele. A presença de Jesus, através da aliança que você fez com ele, diariamente, vai fazer a diferença na hora da tempestade. Entendeu? A presença de Jesus, na aliança que você tem com ele, pela aliança que você tem, por ter seguido a ele. Aqueles discípulos estavam com Jesus no barco. Jesus chamou cada um deles. E o Senhor Jesus disse para eles, segue-me. E eles começaram a seguir Jesus. Então, quando o Senhor Jesus se levantou e acalmou a tempestade, e aqueles que estavam seguindo ele desfrutaram do benefício, das bênçãos advindas da presença do Senhor Jesus ali. Imagine se eles não estivessem com Jesus. A situação seria outra. Então essa é uma palavra que nós queremos deixar para você nesse momento, mas não terminou ainda. A presença de Jesus faz a diferença, certo? Então, se você ainda não tem essa aliança, está na hora de você fazer essa aliança com Jesus, se voltar para Deus, dar as costas para essas coisas efêmeras, essas coisas que passam, essas coisas que têm tomado a sua vida, se voltar para Deus, como a Solange está colocando aqui, é tempo de arrependimento. É tempo de você dar as costas para essas coisas e se voltar para Deus é tempo de arrependimento. Mas eu quero dizer o seguinte, que as tempestades que a gente passa, as situações que a gente passa, são momentos de nós tomarmos decisões. Tomarmos decisões, presta atenção. Na hora que a gente passa por uma situação difícil, adversa, existem duas atitudes, decisões que a gente pode tomar. Primeira, a atitude de eu me apavorar, de eu entrar em pânico. Essa é a primeira atitude que nós podemos tomar. E foi a atitude que os apóstolos tomaram. Eles ficaram apavorados. Não se te dá que morramos? Chegaram para Jesus, não se dá para morramos? Nós estamos morrendo, Senhor. Quer dizer, para eles já não havia mais esperança. Eles tomaram a decisão, e aquela decisão, aquela atitude foi de se apavorar, de perder a calma, de olhar para a tempestade, de olhar para as ondas, de olhar para o mar, de olhar para o vento, de olhar para a nuvem negra e dizer assim, acabou, não tem mais o que fazer. Essa é a atitude. Mas a outra atitude é a atitude de confiar. E é isso que me chama a atenção. Porque o Senhor Jesus chega aqui em Mateus capítulo 8, o Senhor Jesus chega aqui em Mateus capítulo 8, e o Senhor Jesus, quando acalma todas as coisas, e o Senhor Jesus pergunta para eles, por que vocês são tímidos?
homens de pequena fé. Porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. Quer dizer, que eles tinham fé. Eles tinham fé. Certo? Mas, naquela hora, o olhar deles se voltou para o mar, para o problema, para a dificuldade, para a nuvem negra, para a tempestade, para o vento, as águas que batiam com força no barco. E eles perderam o foco, quando deveriam estar olhando para Jesus. E Jesus repreendeu eles. E aí você olha para mim e faz assim: por que que Jesus repreendeu? Jesus não sabia que eles eram frágeis? Sim, mas eu elenquei aqui 2 motivos pelos quais Jesus repreendeu eles. Primeiro motivo, porque eles deveriam estar tranquilos, já que o Senhor dos céus e da terra estava onde? No barco. Se Jesus está no barco, então eles deveriam ter estado tranquilos. Eles deveriam descansar. Não está fácil, está difícil, nós perdemos o controle, mas o Senhor Jesus está aqui. E esse barco não vai virar não, porque Ele está aqui conosco. Quando eu perco a visão, quando eu deixo de olhar para Jesus e olho para a tempestade, olho para as circunstâncias, eu perco a calma, eu perco a minha estabilidade emocional, espiritual, eu surto. Essa é a situação, eu surto. Segundo motivo, é porque eles já haviam presenciado muitos milagres. O capítulo 8 mostra Jesus curando um leproso, mostra Jesus curando o criado de um centurião sem ir lá. O Senhor Jesus deu a ordem e o criado do centurião foi lá. Mostra Jesus curando a sogra de Pedro. Mostra Jesus curando muitas pessoas e expelindo demônios. Eles viram tudo isso. Eles viram o poder de Jesus em ação. E por isso eles não deveriam temer, se apavorar. Eles não deveriam. Porque eles presenciaram o poder de Deus. Amados, eles fizeram exatamente o que o povo de Israel fez quando chegou na frente do Mar Vermelho. Eles viram as 10 pragas que o Senhor Deus tinha trazido sobre o Egito. Eles viram que Deus poupou eles na morte do primogênito, que veio sobre todo o Egito, mas eles foram poupados. Eles viram as águas se transformar em sangue, eles viram a praga dos piolhos, dos gafanhotos, eles viram as úlceras, eles viram a praga das trevas, eles viram tudo aquilo, eles viram que a mão de Deus estava estendida. Mas quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho e atrás deles estava o exército do faraó, eles começaram a reclamar e a murmurar e a dizer que era melhor que tivessem estado lá no Egito e não morrer ali no deserto. Mesmo vendo o poder de Deus. Muitas vezes nós esquecemos o que Deus fez no passado. Muitas vezes nós esquecemos o que Deus fez na nossa vida lá atrás. Muitas vezes esquecemos a cura, o livramento, a provisão financeira. A gente não tinha nada, Ele chegou. Muitas vezes esquecemos a calmaria que Ele trouxe quando a gente passou por uma tempestade. Muitas vezes esquecemos a mão que Ele colocou no nosso coração e trouxe tranquilidade na hora que a gente estava mais aflito e angustiado. Muitas vezes nós passamos pela morte e vimos Ele nos tirando do posto de perdição, do posto de morte e nos tirando. Nós vimos tudo isso, mas quando nos defrontamos com o mar na nossa frente, quando nos defrontamos com a tempestade, com a nuvem negra, nós esquecemos de tudo isso e começamos a chorar, a perder o equilíbrio, e é por isso que Jesus repreende os apóstolos e diz: por que é que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Vocês esqueceram o que eu fiz ali agorinha? Vocês esqueceram que eu tenho poder sobre a morte? Vocês esqueceram que eu tenho uma palavra só, um homem foi curado? Com a palavra só, demônios saíram e obedeceram a mim? Vocês esqueceram de tudo isso? Oh, irmãos, eu confesso, às vezes nós esquecemos mesmo. Às vezes
nós somos tão envolvidos na tempestade que temos medo e o nosso coração começa a tremer. Essa noite Deus está dizendo para você, meu amigo, meu irmão, que está me ouvindo, Ele está dizendo, eu estou no barco. E você possa dizer para mim assim, mas a tempestade está tão grande. Mas Jesus está dizendo para você, eu estou no barco. E talvez você esteja dizendo assim, mas a doença já não tem mais cura. E Jesus está dizendo para você assim, eu estou no barco. Pastor, eu perdi o meu ente querido, não há mais o que fazer. Jesus está dizendo, você não está sozinho, eu estou com você no barco. Pastor, essa pandemia aí está me metendo medo e trazendo aí pavor. E ele está dizendo, eu estou no barco, eu tenho o controle, está tudo debaixo do meu controle. Não tem nada que fugir do meu controle. Jesus está dizendo, eu não fui pego de surpresa. Vocês acham que Jesus foi pego de surpresa aquela tempestade? Não, não. Ele sabia. Mas o Senhor Jesus nos permite muitas vezes passar por desertos para que a nossa relação com Ele possa ser elevada a um nível mais alto e a gente saia do nível de fé superficial e a gente possa ir para um nível mais alto, aquele nível que diz que mesmo que, como nós cantamos, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Ele é Deus também. Então essa noite é a noite de você falar, Deus, Jesus está dizendo, aquele que furou as mãos por você, ele está dizendo assim, eu me preocupo com você, eu amo você, você não está sozinho, você não está sozinha, passando problema com o esposo, você não está só, com a sua esposa, você não está só, você está passando por um problema financeiro, Jesus está dizendo, você não está só. Talvez você esteja com um problema de saúde muito sério, Jesus está dizendo, você não está só. Perdeu o seu ente querido, Jesus está dizendo, você não está só. Tira o olhar do mar, tira o olhar da tempestade, Ele está ali no barco. E o amor que Ele tem por você é indefinível. Nós não temos como definir. O amor que Ele tem por você não pode ser mensurado, não temos como medir. É incompreensível, nós não temos como compreender. Mas o amor de Deus não é para ser compreendido e nem medido, é para ser recebido, abraçado. Deixa Ele te abraçar nessa noite. Deixa que essa palavra envolva o teu coração e você possa descansar. Ele está no barco. Não tema. Você não precisa ouvir dele. Por que sois tão tímidos, homem de pequena fé? Eu sei que você pode ter fé em Jesus. Você pode confiar nele. Eu sei disso. Eu sei que talvez você tenha até aliança com ele, mas há horas difíceis, tenebrosas, escuras, negras. Mas Ele está aqui hoje dizendo para você, confia, tira o olhar das circunstâncias, olha para mim, eu te amo, olha para mim, eu não desisti de você, olha para mim, eu vou cuidar de você, olha para mim, eu estou no barco. Nós queremos terminar essa noite
essa noite de adoração, essa noite de palavra. E eu queria colocar um hino e que você meditasse nesse hino agora. Que nós vamos colocar. Pastor, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer. Pastor, talvez você esteja me dizendo assim, mas pastor, eu não tenho fé para isso. O que é que eu tenho que fazer? Você pode fazer como os apóstolos fizeram. O que é que eles fizeram? Na angústia, na dor, eles clamaram. E Jesus é misericordioso. E ele tem um coração compassivo. E ele entende que nem sempre nós estamos com esse nível de fé. Mas ele sempre vai te ouvir.